No programa de hoje, no Centro de Convenções de Dallas, Texas, Jimmy Swaggart examina os 3 maiores sinais de que o arrebatamento da igreja está próximo, em sua mensagem intitulada Os Sinais dos Tempos. Una-se a nós, então, e ao evangelista Jimmy Swaggart, que vai ler no capítulo 21 de São Lucas, iniciando a reunião de hoje. Jesus diz no versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, e estamos vendo o início disso, só o começo. Quando estas coisas começarem a acontecer, ele está falando a crentes: olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Aleluia. Quero usar como tema da minha mensagem hoje os sinais dos tempos. Sinto que tenho uma mensagem de Deus e eu oro que Ele me ajude a comunicá-la. Pai, ao falar hoje, eu faço cônscio de que preciso muito da Tua unção e este povo precisa também da Tua unção para ouvir e receber Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus Cristo que Tu me ajudes a falar, que minha língua se torne como a pena de um hábil escritor, meus lábios como chamas de fogo. E eu peço isso no santo nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. Ao nos reunirmos hoje aqui, sabemos em nosso coração, nossa mente e nosso espírito, que o arrebatamento não está muito longe, sabemos disso. Ninguém sabe quando, ninguém sabe exatamente o dia, mês, ano, nada. Não sabemos disso, mas sabemos que vai acontecer em breve. Agora, muitos de vocês que me assistem pela televisão, talvez nunca tenham ouvido o termo arrebatamento. E o fato triste é que muitas igrejas, não pregam o arrebatamento e nem sequer sabem muito sobre isso. Mas vai acontecer. Milhões vão desaparecer instantaneamente, num momento, num piscar de olhos. Agora, ao olharmos à nossa volta, vendo o que está acontecendo neste planeta chamado Terra, eu não creio que haja muitos sinais particulares apontando para o arrebatamento, mas eu creio que há muitos sinais que apontam para a segunda vinda. Entretanto, se vemos sinais apontando para a segunda vinda, quanto mais próximo do arrebatamento da igreja devemos estar. Em Apocalipse 3:13, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Você entende isso? Aquele que pode discernir espiritualmente, que tem entendimento espiritual, aquele que tem compreensão espiritual, que ele ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ao mundo, não ao sistema mundial, mas às igrejas. Agora, uma das razões que eu sei que o arrebatamento está para acontecer é por causa das 3 coisas que eu quero explicar a vocês hoje. Acho que essas 3 coisas são importantes. Eu creio que são quase inegáveis. Elas são como uma bandeira vermelha tremulando ao vento. 3 sinais, eu creio, que apontam para a segunda vinda, colocando o arrebatamento dos santos muito mais próximo do que pensamos. O primeiro é o tremendo avanço do mal que está acontecendo no mundo inteiro hoje. O apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo 3:1, disse: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. Esses tempos difíceis de que ele fala estão sobre nós, já nos alcançaram. Eu creio que a igreja do Deus vivo realmente não entende isso.
realmente não compreende estes sinais dos tempos que nos acenam de todos os lados, mostrando Satanás e seus esforços e planos de condenar e destruir quantos ele puder. Uma pesquisa foi feita há algum tempo nos Estados Unidos. Essa pesquisa mostrou que 96% do povo nos Estados Unidos da América, 96% dos 236 milhões de americanos creem que há um Deus. Acreditam na existência de um ser supremo. Eles acreditam que há um Deus que governa os caminhos da humanidade, esses 96%. Esta nação ainda teme a Deus. 4% disseram que não creem que haja um Deus, não creem no ser supremo. O homem é como um animal, ele vive, respira, come, morre e acabou tudo, eles dizem. Agora, Satanás, em seus insidiosos esforços para destruir a obra de Deus naquela que é a maior nação cristã da face da terra, os Estados Unidos, ele está empregando meios tortuosos, meios que são tão sutis que eu acho que nós os sentimos, nós os entendemos de certa forma. Mas o seu plano é tão diabólico que seu ataque não é dirigido a vocês adultos, principalmente como grupo. A maioria de vocês crê que há um Deus, a maioria de vocês pela televisão crê que há um Deus, um ser divino e supremo. Mas Satanás está dirigindo os seus ataques infernais, demoníacos, insidiosos, horripilantes e destrutivos. Está dirigindo os seus ataques diabólicos contra os nossos jovens e também contra nossas crianças. É isso que ele está fazendo. Ele começou alguns anos atrás e de diversos lados. O problema das drogas é hoje tão sério que traficantes de drogas não contam mais o dinheiro, eles o pesam. Eles empilham montes de notas de $100 em balanças e pesam para avaliar quanto dinheiro tem ali, em vez de perder tempo contando. E grande parte desse dinheiro é proveniente da venda de drogas aos seus filhos, suas filhas, aos nossos jovens e crianças, para destruí-los. Este é um ataque. O segundo ataque é através dos meios educativos nos Estados Unidos. Joãozinho e Mariazinha não estudam, mas a história do nosso grande país e como homens sangraram e lutaram e morreram por nossa liberdade. Eles já não estudam mais nas escolas o que estudávamos anos atrás, livros didáticos que ensinavam a eles princípios morais baseados na palavra de Deus. Hoje Satanás está se insinuando através dos seus esforços para esclarecer as crianças, começando aos 8, 9 e 10 anos, ensinando o que rotularam de educação sexual. E educação sexual nas escolas públicas é nada mais do que violência moral e mental aos nossos filhos. Dou graças a Deus pelo estado de Texas, pois há um casal nesse estado, um homem e sua esposa, que revisam cada um dos livros escolares que deverão ser usados nas escolas públicas deste grande estado do Texas. E eles são detestados pela imprensa liberal, mas eles rejeitam livro após livro, e graças a Deus por ele, e eu digo, Deus os abençoe.
Vocês sabem a respeito da luta nas cortes americanas com a questão de escolas particulares ligadas à igreja. Essa batalha diabólica, e ainda que o sistema saiba, e isso está provado, que as crianças que frequentam essas escolas cristãs ligadas a igrejas e recebem sua educação nessas escolas particulares estão muito mais adiantadas do que as das escolas públicas. Mas o diabo está se esforçando para destruí-las. Evolução, a batalha que se trava sobre isso, se os livros de biologia devem ensinar criação ao lado de evolução. E parece que é uma batalha perdida. E criação, eles dizem, não é nada mais do que um mito. E tratam a evolução como ciência, que é uma coisa mais boba e ignorante que se pode imaginar. Já notaram? Satanás está mudando sua terminologia. Você não ouve mais falar sobre ateísmo. Não se ouve mais muito sobre ateísmo e pessoas que digam, sou ateu. Eles mudaram a palavra, agora é evolucionista. Você diz, Jimmy Swaggart, espera um pouco, e alguns de vocês pela televisão vão dizer, eu creio na evolução e não sou ateu. Bem, se você crê em evolução e você pensa que não é um ateu, além de tudo é um bobo. Porque você não pode crer que o homem veio do macaco e de Deus ao mesmo tempo. Isso não é possível. Evolução é outra palavra para ateísmo. Não há Deus. Deus está fora das minhas ideias, fora da minha educação, fora do meu passado, fora do meu presente, fora do meu futuro. Mas é uma mentira do inferno. Nunca descobriram qualquer prova da evolução, porque não existe prova. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Nossa nação está sendo dominada por amoralidade. Agora, o que vem a ser isso? Amoralidade. É moral, o que significa ser imoral de qualquer tipo. Se você tem princípios morais e diz, conforme a palavra de Deus, creio que adultério é errado, sexo antes do casamento é errado, perversão é errado, roubar, enganar é errado, estilos de vida pervertidos, esses amorais vão olhar para você e não vão discutir, apenas vão dizer, bem, se é isso que você crê, ótimo. Nada de errado nisso. Ou na gíria de nossos dias, é uma amizade colorida. Tudo legal. Amoral. Se é isso que você quer, se é isso que lhe serve, se é isso que lhe agrada. E do outro lado, estilos de vida pervertidos. Sexo antes do casamento, fornicação, adultério, ética situacional. Você faz isso? Ótimo. Se lhe serve, você gosta, envolva-se nesse estilo de vida. Não há nada de errado com isso. Eles dizem, se é isso que você quer mesmo. Isso é a amoralidade. Sem moral, sem princípios e valores, o que quer que lhe agrade. Eles mudaram os nomes bastante, como mencionei há poucos minutos, para fazê-lo mais agradável, mais atraente e mais aceitável. Agora, o bebê em gestação não é mais chamado bebê em gestação.
Você nunca vai ler isso nos jornais, nunca vai ouvir isso pela televisão, nunca vai ouvir isso em lugar nenhum, basicamente fora dos círculos cristãos. Um bebê em gestação é chamado feto. E assim, quando sua vida é terminada, não estão terminando a vida de uma criança. Estão apenas matando ou eliminando uma bolha. Entende? Um feto. Mas, senhora, isso não vai resolver a sensação dolorida em seu coração quando você imagina que cor teriam seus olhos, como seria o seu cabelo e como seria o seu sorriso, e imagina o coraçãozinho da criança batendo, como ele tocaria a sua face com seus dedinhos e se agarraria a você, sua carne, seu sangue. Nada pode mudar isso. Está ouvindo? Eles não dizem vida quando falam do bebê no ventre. Nunca usam essa terminologia. Eles usam outra que não tem sentido. Eles dizem momento de viabilidade. Agora, o que é que isso significa? Momento de viabilidade. Palavras antiquadas como fornicação e adultério. E eu estou me referindo à imprensa, e eu me refiro à nova educação. Palavras antiquadas como fornicação e adultério não são mais usadas. São antiquadas, obsoletas. Eles escolheram um termo para substituí-las que soa um pouco melhor e cobre melhor o seu pecado. Eles chamam de sexualmente ativo. Você lê a respeito, e seus jornais têm lido a respeito e não para pensar, mas eles estão falando de fornicação e adultério. Mas dizem simplesmente que são sexualmente ativos. O que é que eles querem dizer com sexualmente ativos? Estão falando que eles estão tentando mudar as leis de Deus e usam uma palavra que não soa tão mal, mas Deus disse que os impuros e adúlteros não entrariam no reino de Deus, mas arderiam no lago de fogo, porque Deus disse: não cometerás adultério. Mude a palavra. Ensine assim os seus filhos. Então eles não terão os seus valores e os seus princípios morais. Vê? Você liga a sua televisão e assiste um programa inofensivo, que é, obviamente, para crianças. Você sabe, aquele menininho preto na televisão, ele é uma gracinha e é tão inteligente, vocês sabem de quem eu estou falando. Entendem? Ele é esperto, inteligente. Bem, a comédia em que ele atua na TV, o homem que aparece como pai adotivo ou o que quer que seja, bem, ele traz uma jovem para a sua casa. E ele vai passar o fim de semana com ela, porque ele pensa que o menino vai estar fora de casa com o irmão ou a irmã adotiva, eu não sei quantos eles são. Mas as crianças mudam de ideia, isso tudo é apresentado aos seus filhos. Você percebe, vê, é sutil, eles estão recebendo a mensagem. Satanás não se apresenta mais na televisão ou em qualquer outro lugar abertamente amaldiçoando este livro. Isto virá depois. Ele agora está mudando seus métodos para sutilmente misturar-se em tudo que seus filhos veem e pensam. E vocês sabem, todas essas coisas servem de exemplos para eles. E quando ele descobre que as crianças não vão mais sair e que ele vai passar o fim de semana com essa dona, ela não é uma senhora, ela é uma dona. E os escritores de Hollywood e de Nova York, eles expressam com perfeição. Ele então se senta com eles para conversar. E esse garotinho, uma gracinha, ele está olhando para o pai adotivo e os outros estão ali também. E então ele explica isso para o pequeno. Como quando um homem gosta de uma mulher e a mulher gosta do homem, casamento não é mencionado,
santo matrimônio não é mencionado, votos e responsabilidades matrimoniais não são mencionados. Estão planejando uma escapada de uma noite apenas, nada mais do que isso. Gostam um do outro, então tudo está bem. E ele explica isso com muita ternura e carinho. E ele diz: agora está bem se eu gosto dela e se ela gosta de mim. Talvez haja gente que não pense assim, e tudo bem, mas não tem problema se você quer fazê-lo. E essa é a mensagem que está chegando ao seu menino e à sua menina. É disso que Paulo estava falando, entre outras coisas, quando disse: nos últimos dias virão tempos difíceis, e a única coisa que poderá realmente salvar a futura geração. Você sabe por que está aqui? Sabe por que está aqui hoje? Você sabe por que está me assistindo pela televisão? E aqueles que conhecem Jesus sabem por quê? Sabem por que estão aqui? Algum pregador orou e chorou e clamou e implorou? Algum amigo seu buscou a Deus de joelhos e um avivamento do Espírito Santo à moda antiga o alcançou e o tirou de uma vida de pecado e mudou o seu coração e a sua vida? E se seus filhos não têm isso, Satanás sabe que pode destruir esta nação. Segundo, o próximo sinal, totalmente diferente também, a resposta. E eu me refiro ao que ele diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O sinal do derramamento do Espírito Santo. Estão me ouvindo? Nos últimos 20 anos, centenas de milhares de batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais e católicos têm sido batizados no poderoso Espírito Santo e fogo. E é difícil achar uma igreja nestes Estados Unidos hoje, não importa o nome que tenha na porta, em que pelo menos alguns não tenham sido batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus concede. Esse avivamento tem varrido o mundo. Esse derramamento do Espírito Santo é inegável. E a declaração que vou fazer agora é dura, é forte, é muito incisiva e não dá chance para discussão, e é esta: e se Jesus demorar, eu creio que um avivamento do Espírito virá. E creio que um avivamento vem vindo, que vai sacudir o inferno até as raízes, e vai fazer demônios das profundezas do inferno tremer, e vai trazer milhões e milhões para o reino de Deus. Eu creio que centenas de milhares vão ser salvos atrás da cortina de ferro, apesar de tudo que o comunismo faça para impedir. Eu creio que virão a Jesus as dezenas e milhares, e que qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio nisso porque é uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Eu creio que virá, eu creio que virá, eu creio que virá. O que eu estou dizendo nada tem a ver com grupos ou denominações. Estou falando da atuação e manifestação do Espírito. Muito bem. Alguns de vocês não gostam disso. Sinto muito. O povo, os pregadores, as igrejas, ao olhar para mais de 2 décadas de derramamento do Espírito Santo, que ainda negam a viabilidade, a realidade do Espírito Santo, que ainda resistem e se opõem, fecham-lhe a porta. Deus está colocando essas igrejas, esse povo, esses pregadores de lado. Eles não vão morrer, não entendam mal, não vão desaparecer.
Mas a atuação de Deus, que vai varrer este mundo, será um avivamento do Espírito Santo. Eu disse a um homem dias atrás que isto que vem vindo vai ser um avivamento do Espírito Santo à moda antiga. Salvação pelo sangue de Jesus. Batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Cura divina pelo poder do Deus Altíssimo. O poder de Jesus Cristo libertando o cativo. A vida cristã vitoriosa e abundante. É isto que está para vir. Você diz, você acha mesmo? Sim. Grandes estruturas religiosas denominacionais estão espiritualmente falidas. Vocês me entenderam bem? Grandes estruturas religiosas denominacionais estão espiritualmente falidas. O que você quer dizer, pregador? Estou falando dessa mamadeira espiritual, superficial e fraca que é apresentada dos púlpitos. E certos pastores que pregam a respeito de algum livro que nega o poder de Deus, espiritualmente falido. Glória a Deus. Alegro-me de ser um pregador cheio do Espírito, um evangelista cheio do Espírito, um crente cheio do Espírito Santo. Estou feliz que o Espírito Santo enche o meu coração e não me envergonho disso, nunca me envergonharei e não vou me envergonhar disso. É o Espírito Santo e fogo, é o que me mantém vivo. E eu quero falar a vocês pentecostais também. Eu quero que me ouçam. Você pode abandonar suas raízes. Você pode abandonar o banco em que orou e que se arrependeu e foi salvo. Você pode se voltar para os elementos pobres e fracos desse mundo e acabar se submetendo de novo à escravidão. E por causa de vergonha e embaraço dizer, não quero mais isso, mas lembrem-se, igrejas pentecostais, vocês vão se tornar mortas como qualquer outra igreja, se deixarem de fora a vida do Espírito Santo, porque a vida do Espírito Santo é a vida da igreja pentecostal. Muito bem. O terceiro sinal é Israel. Israel, enlameado, perseguido, massacrado, assassinado, desprezado, rejeitado, zombado, humilhado, escarnecido. Quero mostrar como Deus é grande, apesar de tudo que o inferno tente fazer. Roma desapareceu. Não me refiro à cidade de Roma, mas ao Império Romano. Foi-se. Os Belsazares, Nabucodonosores da Babilônia foram-se. Alexandre o Grande também morreu. Estão me ouvindo? A suástica que governou das praias do Danúbio às margens do Nilo e estendeu seus tentáculos sobre metade do mundo, está morta. Napoleão veio e se foi. Grandes nações na face da terra vieram e se foram. Mas esse grupinho chamado Israel está aqui. Aleluia. Oh, glória. Por quê? Porque Deus disse, eu os trarei de volta. Deus disse, eu vou cumprir a promessa que fiz a Abraão, e a promessa que fiz a Isaac, e a promessa que fiz a Jacó, e a promessa que fiz a Davi. E Deus cumpre suas promessas.
Deus cumpre suas promessas. Você pode contar com isso, amigo. Pode contar com isso. Rússia soviética, ouça-me. Embaixador soviético, ouça-me. Você pode afiar seus dentes de urso, afiar suas garras e marchar seus exércitos e disparar seus foguetes, mas eles vão enferrujar nas areias de Israel e seus ossos secar nas praias da Galileia, porque há um Deus que ainda governa os anais da história da humanidade hoje. Israel, 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 louvado seja o nome de Jesus. Glória ao seu nome. Aleluia. Ó Senhor, a estrela de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas de descanso, refrigera minha alma. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E tu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Isso é Israel. Israel é um sinal, é o relógio de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora concluindo. Apocalipse 3, 15 e 16. Deus disse: conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Ele está falando para a igreja aqui, não está falando a ladrões, prostitutas, viciados e ditadores, déspotas, demônios e diabos e pecadores pervertidos. Ele está falando com sua igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Note a terminologia. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Agora vou pregar algo que vocês não ouvem mais hoje em dia. Li uma coisa ontem, alguém perguntou a um pregador: todos os santos irão no arrebatamento? É como aquele homem que desceu do trem e voltou-se para o condutor e perguntou: as pessoas aqui praticam sua religião? E o condutor crente disse: os que têm religião, sim. Um dos meus bons amigos pregadores me disse outro dia: quando a trombeta de Deus soar, crentes desviados vão sair dos inferninhos, salões de bailes, bares, boates e em flagrantes atos de adultério e fornicação, mentindo, enganando, roubando. Mas eu não creio nisso. Não creio nisso. Eu acho que os desviados vão ler a respeito do arrebatamento nos jornais. Ele disse: não és nem frio nem quente. Quem dera fosses um ou outro. O mundo olha para você e não sabe o que você é. Eu tenho que terminar. 2 Coríntios 6,14. Versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Vocês crentes são salvos pelo sangue de Jesus, vocês não se ponham em julgo com os maçons. Eles são incrédulos. Você é um filho de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a justiça com as trevas. Moça não namore rapaz não crente. Rapaz não saia com moça não crente. É a porta aberta para problemas, desapontamentos, mágoas, destruição. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o templo de Deus e os ídolos? Vós sois templo de Deus vivo, como ele disse. Habitarei com eles. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo.
Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis e sereis vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu fico tão zangado quando pego uma revista religiosa e eles têm comentários de filmes. Você diz, do que você está falando? Todo mundo vai ao cinema. Bem, eu acho que não deve ir. Acho que não deve ir. Você diz, bem, você não manda em mim? Você está certo, não mando nada. Mas sou seu amigo, porque lhe digo a verdade. Eu amo e lhe digo a verdade. Não estou tirando nada de você, estou dizendo que se você se envolve com essas coisas, você vai se sentir infeliz. Mas se você sair do meio do mundo e erguer os olhos e encher seu coração de Jesus, espere um pouco. Deixe-me mudar isso. Eu assisto todos os filmes que quero assistir. Vou a todos os bailes que quero ir. Vocês sabem, meu primo lançou o rock and roll há 25 anos atrás, ele e Elvis Presley. Meu outro primo aqui no Texas lançou a febre do honky-tonk texano. Minha família é uma coisa. E eu faço tudo para derrubar o que eles levantam o melhor possível. Eu faço tudo o que eu quero. Vou a todos os bailes que quero, bebo quanta bebida eu quero, assisto todos os filmes que quero assistir, quantas piadas sujas quero, mas eu não quero beber nada, porque eu achei algo que corre através da minha alma, como um rio de vida, que me dá paz e gozo, e que ultrapassa todo o entendimento, e eu não trocaria o que tenho no coração por tudo quanto o mundo possa oferecer 1 milhão de vezes. Não estou pregando algum velho legalista, não farás. Em nossa igreja em Baton Rouge, se você quer ser membro, a única coisa que precisa é dizer, sou salvo. Não precisa assinar um documento dizendo, não vou usar esmalte nas unhas, não vou botar fita no cabelo, não vou usar brincos, nem anéis, nem corrente, não vou mascar chiclete, nada dessas coisas. Eu não creio nessas coisas. Não creio em nada disso. Se você dá um monte de regras a alguém, eles vão quebrar todas elas. Seja salvo. Mas você os recebe mesmo que eles tenham problemas na vida deles? Claro. Assim posso ajudá-los. Eu cheguei à conclusão, o único jeito, a única coisa que você precisa para ir a Jesus é ser salvo. Muito bem, agora vou terminar. Eu mencionei 2 Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, inimigos do bem, traidores, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ouviram bem? Tendo forma de piedade. Forma. Eles têm forma, eles têm aparência de piedade, falam de forma piedosa, eles andam de forma piedosa, no que toca às aparências externas, é uma forma, mas negam o poder de Deus. Afastem-se deles. E eu vou terminar com isso agora. Por que você não age para com Deus com bom senso, que usa com pintinhos? Se tem galinhas, você não põe pintinhos embaixo de uma galinha morta. Põe, vão morrer. Entende o que estou falando? Vão morrer.
Não precisa ser muito inteligente para fazer isso, não é? Mas alguns de vocês ainda estão num velho mausoléu espiritual, que ainda tem a lápide em cima, e que morreu e já está morto há muitos anos. E se alguém dissesse amém ali, eles o poriam para fora. E não me importa o que você diga, você está ali por causa do seu orgulho. Orgulho, velho, feio orgulho. Você pode estar nesse mausoléu e ninguém vai lhe dizer nada. Mas se você o deixar e achar uma igreja onde eles gritam e cantam, e erguem os braços e dizem aleluia, e obrigado Jesus, e glória a Deus, e louvado seja, o que vai acontecer? Primeiro, seus parentes, eles vão dizer que você não está regulando bem da cabeça. Você vai ser rotulado de fanático, maluco de Jesus, biruta religioso. Eu estou perturbando alguns de vocês, mas é isso que eu quero. Você precisa de um pastor, sua alma precisa de alimento, você precisa de comunhão com crentes cheios do Espírito. Procure uma, não importa o nome que tem na frente, ache uma igreja onde o poder é real, glória é real, Jesus é proclamado, vidas são transformadas, almas são salvas, e fique lá. Faz alguns anos, Francis e eu estávamos de saída para o estado de Alabama para pregar. Donnie ele tem agora 29 anos, na época acho que tinha 4,5, 5 anos de idade, 1960. Estávamos tirando o carro da garagem, minha mãe veio, eu abaixei o vidro do carro e perguntei o que ela queria. Já tínhamos dito adeus. Eu perguntei, mamãe, o que é? Ela disse nada. Ela disse, eu senti que tinha que vir e dizer mais uma coisa antes de você ir. As últimas palavras que eu disse a ela, depois que ela nos beijou, tinha só 42 anos de idade. Eu nem de longe poderia imaginar que ela estaria morta quando eu a visse de novo. Eu não podia saber. Eu não sabia olhar aos seus olhos. Minha mãe que me deu vida, que essa seria a última vez, mas Deus planeja tudo com perfeição, e eu quero repetir as últimas palavras que dissemos. E as minhas últimas palavras foram: eu a verei em breve. E suas últimas palavras foram: fico esperando. Esta é uma promessa que eu vou manter. Ele vai voltar. Com alegria, com alegria. Ele vai voltar. Pode ser de manhã, à noite ou meio-dia. Ele vai voltar. Ele vai voltar em breve. Curvem a cabeça, por favor. Jesus, nós te amamos, ansiamos por ti e dizemos como o amado João disse: ora vem, vem logo, vem, volta logo, Senhor,
Teus filhos esperam por ti. Ansiamos pelo soar da trombeta. Nós queremos atravessar os portões de pérola. Ajuda-nos a estar prontos, porque esta é uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Quero perguntar agora, escute com atenção, vou só tomar alguns minutos. Se nos próximos minutos a trombeta de Deus soasse, e o Senhor então voltasse para buscar sua igreja, você estaria pronto? Pense nisso um momento. Pense nisso, você estaria pronto? Não teria tempo para pagar dízimos atrasados, nem tempo para corrigir erros, nem tempo para pedir perdão. Num momento, num piscar de olhos, ele vai voltar. Corrupção vai se revestir de incorrupção, mortalidade de imortalidade. Quero que todos se levantem, por favor, todos de pé. Vocês amam Jesus e vocês realmente sabem como orar, vocês sabem como buscar a Deus. Vou pedir a todos vocês aqui que ergam suas mãos, e eu vou pedir ao Thomas que cante aquele belo e querido hino, Há um Rio. Glória. Eu quero que vocês creiam em Deus comigo e quero que orem como se tivessem acabado de ouvir que mísseis atômicos estão para atingir os Estados Unidos e você estivesse clamando a Deus. Há almas em jogo aqui hoje e eu quero que você clame a Deus, quero que peça que Ele opere nesse lugar com poder. Há alguns aqui que, se não se livrarem desse pecado de sua vida, estarão perdidos. Há alguns aqui sobre escravidão que os reduziu a pedaços e precisam de vitória sobre drogas, álcool, cigarros, lascívia, sujeira, seja o que for, precisam sair. Só o poder de Deus pode conseguir isso. Enquanto eles cantam, quero que lá das galerias, daqui do salão, quero que ergam as mãos e vamos derramar nossas petições e intercessão perante Deus, que o seu poder varra esse lugar. E quero que vocês abram o seu coração, permita que Deus limpe totalmente e completamente. Deixe que Ele quebre as cadeias e opere em sua vida neste momento. Enquanto eles cantam, ergam as suas mãos e louvem-no. Creiam nele e orem agora mesmo. Oh Cordeiro de Deus, pedimos que operes neste lugar. Pedimos, ó Deus, que quebres as cadeias do pecado. Pedimos, amado Senhor, que destruas essas raízes de amargura. No santo nome de Jesus, e libertes o cativo. Pelo poder do Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que tua presença inunde esses corações. Eles precisam do Pentecostes, precisam ter o seu Pentecostes, precisam ter a sua experiência no cenáculo. Derrama o Espírito Santo neste lugar. Enche os crentes com teu Espírito, ó Jesus. Que o poder do Espírito Santo opere nos corações como uma torrente refrescante. Pedimos em nome de nosso Salvador, ó Deus, permita que Ele opere em seu coração uma obra de vitória. Entregue-se a Ele e Ele operará com poder. Abra seu coração para Ele e seja cheio do Espírito Santo. Que Ele corra através de você com poder.